No vídeo onde a gente falou sobre o que são as forças na realidade, nós vimos que quando uma força de superfície tem a sua área muito inferior à área onde ela está aplicada, ela pode ser modelada como uma força concentrada. Então, essas forças concentradas, por exemplo, elas são muito encontradas em problemas onde a gente tem cabos e tirantes. Barras de treliça também podem ser idealizadas como forças concentradas. Acontece que nesses problemas, na maioria das vezes, as forças vão estar inclinadas. Para facilitar os nossos cálculos, é interessante que a gente decomponha essa força inclinada nas componentes retangulares na direção x e y. Aquela direção x e y que a gente já está acostumado, x na horizontal e y na vertical. Hoje nós vamos aprender como que faz essa decomposição. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Prof. Carol Grossi e vou te acompanhar ao longo da sua graduação nas matérias da Engenharia de Estruturas. No vídeo de hoje, a gente vai aprender a decompor uma força inclinada nas suas componentes retangulares, x e y. Aqui a gente vai tratar só de problemas no plano, beleza? Então vamos para a aula. Existem duas maneiras de uma força inclinada aparecer nos seus exercícios. A gente pode ter o sentido da força definido a partir de um ângulo θ, igual está representado aqui na nossa letra A. Então a gente tem a força F inclinada e um ângulo θ em relação a algum dos eixos, nesse caso em relação ao eixo X. Ou então a gente pode ter a nossa segunda representação, que seria a letra B, onde a inclinação é dada por um triângulo retângulo, nesse caso ABC. Lembrando que esse triângulo ele é 90 graus nesse ponto. Como que a gente faz nesses dois casos para encontrar quem que é fx e quem que é fy? Se a gente tiver o ângulo especificado, a gente pode utilizar as propriedades do triângulo retângulo. Então, um triângulo retângulo, a gente sabe que possui um ângulo de 90 graus. Oposto a esse ângulo de 90 graus, a gente tem a nossa hipotenusa e a definição de dois ângulos. Eu vou chamar esse ângulo aqui de beta. Então, em relação a beta, esse cateto que está na frente, onde o beta está olhando para ele, a gente chama de cateto oposto. E o cateto que está juntinho com o beta, a gente chama de cateto adjacente. E aí, o que a gente pode expressar para esse triângulo retângulo? Que o seno de beta é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Logo, o cateto oposto é igual ao seno de beta vezes a hipotenusa. A mesma coisa a gente faz para o cateto adjacente. O cosseno de beta vai ser igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, consequentemente, o cateto adjacente é igual ao cosseno de beta vezes a hipotenusa. Bom, então eu vou deixar aqui só o que a gente realmente vai precisar. Que o cateto oposto é o seno do ângulo vezes a hipotenusa e o cateto adjacente é o cosseno daquele ângulo vezes a hipotenusa. Então, agora, a gente consegue enxergar esse triângulo retângulo aqui, ó. Então, esse cateto é o nosso cateto oposto, que está sendo representado aqui pelo FY, e esse cateto aqui é o cateto adjacente, que está sendo representado pelo FX, do nosso ângulo θ. Então, quanto que vai ser o nosso FY? O nosso cateto oposto, né? FY vai ser o seno de θ vezes a hipotenusa. Quem que é a nossa hipotenusa? A própria força F inclinada, beleza? E o cateto adjacente FX vai ser FX é igual ao cosseno de θ vezes F. O que a gente pode sempre lembrar? Que o cosseno, ele sempre está juntinho do ângulo. Então, o nosso FX está juntinho do ângulo θ. Então, ele sempre vai ser o cosseno. E o que sobrar é o seno, ou seja, o que está oposto ao ângulo, beleza? Tranquilo até aqui? Então, vamos fazer agora essa mesma análise para o caso B. Aqui a gente vai trabalhar com semelhança de triângulo, observando que a gente tem um triângulo retângulo ABC, onde esse triângulo tem catetos AB e hipotenusa C, e o nosso triângulo retângulo
da força F e das componentes Fx e Fy. Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar com semelhança de triângulos. Então, como que vai ficar? O nosso triângulo retângulo pequenininho vai ser comparado com o triângulo retângulo grandão. Então, lá no nosso triângulo pequenininho, a componente horizontal A está para a sua hipotenusa C, assim como a componente horizontal do triângulozão Fx está para a sua hipotenusa F. Quem que vai ser o Fx? F que multiplica A sobre C. A mesma coisa a gente pode fazer para o Y. Então, a componente vertical B está para a sua hipotenusa C, assim como a componente vertical Fy está para a sua hipotenusa F. Então, Fy é igual a F que multiplica B sobre C. Uma coisa que a gente sempre vai ter que ficar atento nos exercícios é onde que o problema definiu o zero e para qual lado que é o eixo positivo do x e do y. Então, aqui no primeiro, na letra A, o zero ele está exatamente nesse ponto e o x é positivo para a direita e o y positivo para cima. Então, ambos Fy e Fx são positivos. No exercício de baixo, o x continua positivo para a direita, o y para cima, e o nosso zero está aqui. Então, como a nossa força F está para baixo, ela vai ter uma componente positiva em x e em y vai ter uma componente negativa. Então, a gente precisa levar isso em consideração. Então, para a gente ser bem correto, o nosso Fy seria menos F que multiplica B sobre C. Bom, agora a gente vai aplicar isso que a gente acabou de aprender num exercício. Então, nosso objetivo é decompor cada uma dessas forças nas componentes retangulares x e y. Observe que o zero está exatamente nesse ponto, o x é positivo para a direita e o y é positivo para cima. Acho que aqui ficou difícil de enxergar, né? O zero está nesse ponto, ok? A nossa força F1, ela já está orientada no sentido de y, então ela não tem componente em x. Então, o F1 já é o próprio Fy para cima. F1 só tem uma componente na direção y e como está no sentido positivo, vale mais 300 newtons. Vamos decompor agora a força F2. Ela está fazendo um ângulo de 45 graus com a horizontal. Então, lembra o que a gente falou? O cosseno, ele sempre está juntinho do ângulo e o seno é o que sobra. Então, para F2, o cosseno vai estar na direção x. Então, a gente vai ter o nosso F2 na direção x. O F2 na direção x, como ele está no sentido negativo de x, ele vai ser menos a hipotenusa, que é o nosso próprio F, 450 newtons, cosseno de 45 graus. Então, o nosso F2 na direção x vai ser menos... Vamos fazer... Opa, quase quebrei tudo. Vamos fazer a conta. 450 vezes cosseno de 45, 318,2 newtons. O Fy é o que sobrou, ou seja, é o seno, ok? Então, nessa direção aqui, a gente vai ter o F2y. O nosso F2y, ele está na direção positiva do y, então ele é mais 450 vezes o seno de 45. Nesse caso, como o seno de 45 é igual ao cosseno de 45, essas componentes vão ser iguais. F2y é igual a 318,2 newtons. Por último, a F3. A gente tem um triângulo, então a gente vai ter que fazer semelhança. A componente horizontal vai ser a F3x. Observe que ela é positiva, ela está na direção positiva de x. A F3 é horizontal, então a gente vai ter que a F3x está para a sua hipotenusa, que é os 600 newtons, assim como a horizontal do triângulo 3 está para a hipotenusa dele, que é 5. Ou seja, F3x vai ser 3/5 de 600 newtons. Isso aqui vai dar 0,6, 3 dividido por 5, vezes 600,
360 newtons. Agora, a gente vai calcular a Fy. Então, ela vai estar nessa direção, F3y. Ela também está na direção positiva do eixo y, né? O y positivo é aqui para cima. E ela é a componente vertical. Então, o que a gente vai ter? Que o F3y está para 600 newtons, assim como a vertical do triângulo 4 está para 5. Então, o nosso F3y vai ser 4/5 de 600 newtons. Isso aqui vai ser 0,8, que é 4 dividido por 5, vezes 600, 480 newtons. E aí a gente colocou todas as três forças nas componentes na direção x e y. Lembrando que a F1 a gente não precisou decompor porque ela já está na direção y. Bom, agora que você já viu a teoria e você já aplicou num exercício, vai ficar mais fácil quando você for resolver os exercícios que incluem forças inclinadas. Então, pode ser que tenha uma força inclinada para você calcular reação de apoio, ou para você calcular diagrama, ou para você calcular esforços solicitantes. Lembrem-se sempre de trabalhar com o Fx e com o Fy, porque fica muito mais fácil o problema. Problema de treliças também, a gente tem muita decomposição de força. O problema de treliça é inteiro decomposição de forças. Vamos fazer alguns problemas de treliça daqui para frente. No próximo vídeo, a gente vai fazer um estudo dessas forças decompostas, dessas componentes, e da resultante. A gente vai ver que, independente dos eixos onde a gente decompõe a nossa força, a força resultante final, a força inclinada, ela sempre está na mesma direção e no mesmo sentido. Corre para assistir o próximo vídeo, porque ele vai ser de grande ajuda na hora que a gente entrar em transformação de tensão. A gente está falando de força. Mas quando a gente chegar em transformação de tensão, o vídeo sobre decomposição de força vai ajudar muito a gente enxergar o que está acontecendo. O link está na descrição e está aparecendo aqui na tela também para você. Obrigada por ter assistido até aqui, compartilhe com seus amigos, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito útil para você na sua graduação e pode apostar, muita gente erra, tá? É só a gente ter atenção, treinar um pouquinho que a gente não vai errar mais decomposição de força. Um abraço, fica com Deus e até mais!